bem-vindos a mais um episódio de Ofukashi no Uta. E a Loida não para. Bom, o episódio começa com uma pergunta da Kikyo, que é meio que retórica, dizendo: qual é a existência mais popular neste mundo? E daí ela vê as suas antigas mensagens dos seus antigos paqueras e ela diz: a resposta mais é óbvia. Meninas do ensino médio. E meio que ela tá começando a ficar entediada, porque ela vê uma mensagem dos seus antigos paqueras e meio que ela não sente mais a necessidade de fazer dele um dos seus descendentes. E daí, pro azar do Yamori, a garota acha, mas ela recebe uma bicuda da Nazuna. Bom, a intenção da NASA, né, é pra proteger o Yamori, só que meio que a garota nem fez nada. E meio que a desculpa dela é que meio que o rosto dela a incomoda e por isso que a perna dela agiu sozinha. Mas aqui que o revida e daí as duas começam meio que uma briga. E meio que o Yamori, onde eu fui me meter? Bom, a Nazuna pergunta do porquê que a série queria ficar próxima do Yamori. E meio que a série fala: eu só queria petelhar ele um pouco. Mas o Kon já nota que ela tava meio nanã. E meio que ela disse pra ele uma vez que as coisas não estão ultimamente tão divertidas. E pergunta o que estava acontecendo realmente. Bom, a série fala que é uma mentira, mas meio que o Yamori fala: não parecia que estava mentindo. E a Mori fez escola de atores, tá dando cum. Então daí eles vão pra um karaokê. Bom, ela fala que ela é localmente popular, só que ultimamente ela tá se sentindo meio que tudo que ela estava fazendo estava meio chato. E ela tá tendo uma chatice pra lidar com esses caras. Bom, o Yamori meio que entende, já que ele também fica no pé no saco daquelas pessoas que pensam que o romance é a essência da vida. E meio que a Seri tá começando a entender do porquê que ele é da Nazuna. Daí a Seri vai cantando o cara e ela percebe que o Yamori só fica procurando as músicas. E meio que ela diz: olhe pra mim, não pra isso. E meio que o Yamori: mas como eu posso se eu nem conheço a música? E meio que a Seri fica: o quê? E meio que o Yamori também fala que ele não assiste TV ultimamente. E meio que a Seri: você se gaba de não assistir TV? E meio que o Yamori: não ver TV vale a pena se gabar? E ela: para com essas reações totalmente inocentes. Bom, chega a vez do Kon cantar, só que eles pulam essa parte e meio que só vão na parte. E meio que quando o Kon pergunta pra série se ele escolheu essa música, e ela fala: que música era aquela? Que meio que é aqueles buzzkills sentimentais. E ela pergunta por que ele gosta disso e meio que ele fala: oi, eu apenas gosto. Bom, a Sally achou a música boa, só que de repente alguém chega na porta. E meio que ele vai batendo na porta, falando o nome da Seri. E meio que o Yamori já fica assustado. E meio que ela fala: tá tudo bem, acontece bastante. Os caras se tornam psicopatas bizarros. E meio que o Yamori acha que não pode dizer isso em hoje em dia. E meio que ela sai com caras que são totalmente seguros, que só são fofos com mangás, que na vida real são chatos. Resumindo, ela sai com otakus. E o Yamori pergunta do porquê que eles ainda estão saindo. E meio que ela fala: realmente, meio que tem havido um monte de dragons ultimamente, que são caras que são Graki. Bom, o Yamori ainda tá preocupado com o cara que tá tentando abrir a porta. E meio que ela fala: não se preocupe, não é que eles tentariam fazer isso. E ela só dá um ei e ele já vai embora. E meio que ela fala: esses tipos são só aqueles que querem chamar atenção. E meio que o Yamori fala que meio que isso tá sendo um aborrecimento pra ela. E do que ela quer fazer sobre isso, exatamente. E meio que ela fala: não me dá lição de moral. Só apenas deixe isso de lado e volta pra Nazuna. E de repente as luzes começam a ficar muito fluorescentes. E ela fala que ela pode matá-lo se isso complicar. O Yamori fala: não faça isso. Mas meio que a série fala que é natural que os humanos morram por vampiros. E meio que o Yamori fala: seu tipo é do arrogante? E meio que ela fala:
Como é que é? Vocês que são os arrogantes. As regras humanas não se aplicam com nós. E meio que quando as coisas iam esquentar ainda mais pro lado de Amori, o cara finalmente entra e pergunta: vocês estavam discutindo sobre mim? E a Seri tenta matá-lo, só que o Kon, graças a Deus, salva ele. E meio que o Kon já fala pro maluco: corre, negada! Gente, essa cena foi totalmente bizarra. Bom, eles chegam num beco e meio que o rapaz pergunta o que ele é para a Seri-chan. E meio que o Yamori: bom, eu não sou nada. E meio que o cara: como você acredita nisso? Então o Yamori pergunta o que ele é para a série. E meio que o cara é meio seguro e meio que ele acha que ele não sabe o que a Seri-chan pensa dele. Então o Yamori pergunta se ele gosta da Seri-chan. E daí temos um flashback onde meio que o cara conhece meio que a Siri pela primeira vez. Bom, ele havia caído e perdido seus óculos, meio que a Siri acha ele e foi meio que amor à primeira vista. E daí eles vão meio que almoçar e meio que ele fala que quando meio que as pessoas se apaixonam, eles libertam mais dopamina, que é uma sensação muito semelhante a drogas. E como sua ex-namorada meio que o fez sentir, pensando agora, ele não acha que isso é normal. Ele ficava preocupado sem motivo, ficava com ciúme. E não poder ter mais essas conversas normais por causa disso é meio assustador. E meio que a Seri ficou interessada. E saindo do flashback, meio que o cara acha que ela deve ter meio que conversado com ele porque ele caiu e tropeçou. E meio que quando ela agia para flertá-lo, ele ficava feliz. Ele estava cego de amor. E o Kon pergunta se ele né, que não está mais. E um detalhe que ele estava discando o seu reloginho para chamar a Nazuna. Bom, ele não sabe, mas ele definitivamente não é o namorado da Seri-chan ou é amigo próximo dela. E ele fala que os momentos que ele não estava com ela pareciam cada vez mais longe. E ele vai se perguntando o que ela está fazendo, com quem ela está reclamando dele. E uma vez ele começou a não pensar mais além disso e começou a botar mensagem. E pensando assim, ele acha que é pensar demais de uma forma pessimista. Mas o Kon já fala a verdade dizendo que a série realmente reclamou dele. E quando eu digo que ela reclamou, ela não estava dizendo só ele. Mas realmente não é a questão. Geralmente, são apenas conjunturas pessimistas que ele estava tendo. Mas ele sentiu quais intenções limitadas ele teve. Que ela provavelmente não estava pensando bem sobre ele. Mas falando no Satanás loiro, ela chega. E meio que ela fala: tá na hora, partiu o ataque. Mas o nosso Yamori foi esperto. E a Nazuna já desce, meio que descendo o cacete na Seri. E com um sorriso de te peguei, vadia. E meio que ela vai apertando e dizendo: por que decidiu matar logo de uma vez? E meio que o cara fala pra ela parar, dizendo assim: olha, eu nem deveria me apaixonar, eu esqueci. E ele fala: somos amigos. Ou seja, ela também fazia bicos com meio que o cara que se chama Akun. Que é isso? Tô até um Tokyo tá saindo com uma vampira. E meio que a Seri fala que ela nunca teve intenção dele de transformar ele num vampiro e saía várias vezes. E meio que ela fala que ela estava cansada dessa regra de criar descendentes, mas com quem ela poderia falar sobre isso? Que ela tá cansada de ter um romance com cada interação humana que ela tem. Mas ela nem sabe se comunicar como um amigo normal e ela inconscientemente age pra fazer as pessoas se apaixonarem por ela. Bom, a Nazuna sai de cima da série com fazendo: pode? Bom, a série pensa dela parar de viver o Akun. Então o Yamori pergunta o que ela quer fazer exatamente. E meio que ela fala: ué, eu já te disse antes. E ele fala: é por isso que decidiu matá-lo? E dizer que nada disso aconteceu? E ela fala: isso mesmo. E o Kon já manda essa: então a única que é difícil de lidar aqui é você. O senhor Draco não é tão chato quanto ele diz. E o cara: meu nome é Akun. E ele fala: você gosta de ter um amigo, mas não quer estragar o relacionamento, então decide matá-lo? Isso é ridiculamente difícil de lidar. E ele fala:
Isso, Punk? Tipo, foi engraçado, mas foi legal o Yamori tomando meio que a aveia disso. Que então, pelo menos, por que a série e o Aku não decidem conversar como amigo? Bom, ela conversa com ele, dizendo que ela é uma vampira e que o Okon e a Nazu não estão fazendo esse negócio de amigo vampiro e humano. Mas uma amizade assim pros vampiros não é bem vista assim. E meio que ela fala pra se desculpar porque depois de hoje vai ser um adeus. E meio que a série começa a chorar dizendo que ela não quer deixar de ser amigo dele. E meio que ele fala que ele tá se divertindo com ela, só que ela também se apaixonou. Que, pra ser honesto, ele tava se preparando pra ser rejeitado adequadamente. Mas ele meio que não quer ficar longe dela. E ele fala: você pode me fazer de mim sua descendência? E meio que a série tem certeza, vai perder tudo. E meio que ele fala, você disse, você é uma vampira, você não se preocupa com assuntos humanos. E meio que a série transforma o garoto meio que numa descendência sua. E meio que a Nazuna, você tá pensando que isso não é justo, não é? E meio que o garoto, bem, então podemos ir devagar. E o episódio termina de um jeito bem felizinho, com os quatro indo pro karatê e o cara, o Akiyama, se tornando vampiro e percebendo que ele não vai usar óculos porque meio que talvez os vampiros meio que curam visões. Bom, o episódio foi totalmente centrado na Natsiri. Vemos muito aprofundado da sua personalidade e da relação dela com a Kun, que teve uma grande reviravolta nesse episódio. E além do fato do começar meio que a se adequar em situações de vampiros como meio que da série, e que cada vez mais está se tornando mais shed. Bom, esse foi o episódio 9 de Ofukasi no Ota. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, que eu não tô busy fui.